Você já sentiu um vazio inquietante no seu lar, como se uma sombra sutil estivesse roubando a serenidade que tanto merece? Imagine se eu te revelasse que Santa Teresa de Jesus, essa gigante da fé, possuía um tesouro de orações antigas, capazes de reacender a luz divina e dissipar qualquer treva espiritual. Hoje, vamos mergulhar juntos nessa herança viva, explorando como ela usava os salmos para envolver sua vida e seu ambiente em uma paz inabalável. Preparado para transformar seu cotidiano com a mesma força que protegia os conventos do século XVI? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e alma reformadora do Carmelo, viveu uma existência marcada por provações profundas, enfermidades que a debilitavam, incompreensões que a feriam e visões que a elevavam aos céus. Nascida em Ávila, no coração da Espanha do século XVI, ela encontrou nos Salmos não meros versos poéticos, mas chamas vivas que purificavam o espírito e erguiam muralhas invisíveis contra as investidas do mal. Esses cantos do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, tornaram-se para ela como bálsamos que ordenavam o caos interior e exterior, transformando angústias em louvores de gratidão. Com uma fé encarnada e humilde, ela os recitava não como rituais vazios, mas como diálogos íntimos com o Pai, certos de que cada sílaba ecoava a promessa eterna de proteção divina. Por que os salmos entre tantas formas de oração? Porque neles pulsa o coração humano em sua total vulnerabilidade. Clamores de aflição que se entrelaçam com hinos de vitória, súplicas que brotam como lágrimas purificadoras e confissões que tecem confiança absoluta em Deus. Santa Teresa, em meio aos corredores silenciosos de seus conventos austeros e nas estradas poeirentas de suas fundações, os invocava para acalmar noites de insônia, resistir a tentações e enfrentar perigos invisíveis. Em suas obras, como no Caminho de Perfeição, ela exorta suas filhas espirituais a meditar nessas palavras com o coração aberto, pois elas constroem uma arquitetura da alma, um santuário onde o Altíssimo habita e o inimigo não prevalece. Transicional para uma profundidade maior. Imagine como esses salmos, usados por ela em momentos de crise, se tornam hoje ferramentas para nós que buscamos paz em lares agitados pelo mundo moderno. Essa prática não era solitária. Santa Teresa a compartilhava com generosidade pastoral, ensinando suas monjas a recorrer aos salmos quando presenças inquietantes ou desassossegos repentinos perturbavam o convento. Recite o 91, orientava, ou cubra-se com 23, não por medo supersticioso, mas ancorada na tradição bíblica que une Davi aos salmos de lamento e Jesus à cruz, onde ele mesmo clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Abertura do Salmo 22. E entregou seu espírito com as palavras do Salmo 31. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Se o Filho de Deus encontrou refúgio nesses versos em sua agonia suprema, como não faria a humilde serva do Senhor? Assim, os salmos para ela eram urgentes e presentes, como o ar que se respira, erguidos ao amanhecer, sussurrados na solidão noturna ou invocados nas tormentas da saúde e das fundações. Os conventos teresianos, herdeiros dessa devoção, perpetuam o costume. Muitas carmelitas descalças ainda guardam em suas celas folhas com salmos selecionados, rezados ao despontar do dia, antes do repouso ou em horas de turbulência interior, com a mesma chama de convicção que ardia em sua mãe espiritual. Esses hinos não só limpam a alma e ordenam o coração, mas protegem a morada como um escudo de luz. E Santa Teresa ia além. Em suas viagens de fundação, ao visitar lares aflitos, ela transmitia esse legado, guiando almas atribuladas a encontrar consolo e força na palavra. Aqui, permitam-me pausar para uma reflexão adicional, inspirada no espírito eucarístico que permeava sua vida.
Na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, Santa Teresa via não apenas pão e vinho transubstanciados, mas o coração de Cristo se oferecendo como refúgio supremo. Assim como os salmos elevam nossa voz a Deus, a elevação nos convida a uma entrega total, onde o mal se dissipa ante a presença real, enchendo nossos lares de uma paz que excede todo o entendimento. Agora, convido você a ativar essa herança. Descubra 7 salmos que Santa Teresa repetia em silêncio para blindar sua existência, limpando casa, mente e espírito de toda sombra alheia a Deus. Se crê que a oração pode restaurar a harmonia em seu lar, comente: "O Senhor é o meu refúgio". Permaneça até o fim, pois o último salmo desvenda como ela o usava antes de dormir, selando seu quarto contra qualquer perturbação. Ao longo desta jornada, partilharei chaves essenciais para rezá-los como ela, com fé profunda. Antes de prosseguir, nutra sua alma. Dê like se anseia por uma paz autêntica em casa e inscreva-se se confia que Deus ainda guarda com sua palavra viva. Vamos juntos nessa oração transformadora? Imagine-se, querido amigo, despertando em um lar onde cada canto respira a presença divina, onde as sombras do dia a dia se dissipam como névoa ao sol da manhã. E se as palavras antigas de um salmo pudessem erguer muralhas invisíveis ao seu redor, convidando você a uma intimidade mais profunda com o Pai? É isso que Santa Teresa de Jesus nos legou, não como um ritual distante, mas como um abraço vivo de fé que transforma o cotidiano em santuário. Ela, com sua sabedoria forjada nas provações da vida, não se limitava a rezar os salmos em silêncio. Ao percorrer caminhos poeirentos para fundar conventos, ao consolar almas aflitas nos lares que visitava, incentivava todos a entrelaçar essas sagradas palavras em suas rotinas. Pedia que as proclamassem em voz alta, com o coração ardente de confiança, percorrendo cada aposento da casa, da entrada à cozinha, do quarto ao salão. Que as repetissem nos instantes de calmaria ou tormenta, que as inscrevessem em papel e as afixassem onde os olhos repousam com mais frequência. Por quê? Porque ela acreditava, com uma certeza que brotava de sua união com Deus, que a palavra divina, proferida com fé genuína, não retorna sem frutos, ecoando como um eco eterno que purifica e guarda. Assim nasceu, de forma discreta e profunda, uma herança que chamamos de Salmos de Santa Teresa. Não criações dela, mas uma maneira encarnada de enfrentar as lutas do espírito. São os mesmos que você descobrirá neste percurso conosco, capazes de infundir paz em seu lar, de varrer qualquer influência contrária e de restaurar a serenidade que sua alma anseia. Mas o segredo, como ela nos recorda com ternura humilde, reside no amor que infunde cada sílaba. Não conta o número de repetições, mas a chama do coração que as aquece. Por isso, ao nos aproximarmos desses 7 salmos que exploraremos passo a passo, venha com a alma aberta à confiança, não ao temor. Não como quem murmura em cantos, mas como filho que clama pelo abraço do Pai, usando vozes que atravessaram séculos de devoção. Refletindo sobre isso, vemos como os salmos eram, para Santa Teresa, faróis de luz em meio às trevas. Ela, que enfrentou assédios espirituais, ergueu mosteiros contra ventos adversos, superou enfermidades e ousou, com uma fé que incendiava seu tempo, os via como essenciais para se blindar. E nós, peregrinos de hoje, por que não os adotar como aliados? O que virá agora não é mera lição teórica, mas um itinerário vivo, prático. Vamos mergulhar nos 7 salmos que ela mais prezava, um a um. Você não só os ouvirá, mas aprenderá a tecê-los em sua vida, com as chaves espirituais que ela empregava para ativá-los plenamente.
Iniciaremos pelo que mais intimida as forças ocultas, o Salmo 91, esse escudo flamejante que tem resguardado lares através das gerações. Dentre todos os salmos que Santa Teresa recitava com o peito em chamas, o Salmo 91 ergue-se como uma fortaleza inabalável de amparo espiritual. Desde os primórdios da fé, é visto como uma invocação de batalha, uma declaração audaciosa contra o invisível, contra a cilada sem rosto ou sombra definida. Santa Teresa o trazia gravado na memória, murmurando-o em noites de dor física, orientando suas filhas carmelitas nos momentos de angústia e clamando-o ao inaugurar um convento, como se suas sílabas selassem os alicerces com um fogo celestial. Este salmo não é uma oração serena e passiva, é um grito de confiança absoluta. Tu que habitas ao abrigo do Altíssimo e repousas à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem confio. Essa abertura soa como um juramento inabalável, não uma dúvida sussurrada, mas uma afirmação que ecoa no eterno. O fiel não luta solitário, ele se abrigar sob as asas protetoras de Deus. Para Santa Teresa, essa imagem de guarda era um bálsamo pessoal e profundo. Ela conhecia bem os embates do espírito. Em suas confissões, relata assaltos de presenças sombrias, agitações internas, madrugadas de peso esmagador sobre a alma. Contudo, ela proclamava que tais trevas se evaporam ante o Deus vivo e verdadeiro. Ao entoar o Salmo 91, não suplicava apenas, declarava sua vitória já consumada, num ato de fé guerreira e apaixonada. Em uma de suas relatos mais tocantes, narra uma noite de fraqueza, prostrada pela doença, quando o quarto se impregnou de uma opressão indizível, sem sons ou formas, mas com um ar sufocante que apertava o peito. Sem ânimo para se erguer, iniciou o salmo devagar. Não temerás o pavor noturno, nem a seta que voa ao meio-dia. Com cada verso, o jugo se desfazia, como se a luz divina inundasse o espaço. A paz retornou, e ela, fatigada mas reconfortada, adormeceu em serenidade. Tal graça não foi exceção. Repetiu o salmo nos corredores frios do convento, na capela silenciosa, ao lado de irmãs debilitadas. Sabia que nele pulsava uma verdade viva. Deus despacha anjos para velar por quem o invoca com coração sincero. Ele te livrará da armadilha do caçador, da peste devastadora. Com suas penas te cobrirá e debaixo de suas asas te refugiarás. Para Santa Teresa, cada expressão era uma realidade palpável, não mera poesia. Era o sopro do espírito que fortalece o castelo interior da alma. Quem o recita com fé genuína torna-se morador do abrigo do Altíssimo, blindado contra as investidas do mal, sejam elas visíveis ou sussurradas, tentadoras ou opressoras. O Salmo 91 é, ao mesmo tempo, espada afiada e broquel inquebrantável. No âmbito do lar, sua potência se multiplica. Santa Teresa orientava que se o proclamasse em conjunto, em alta voz pelo ambiente doméstico, preferencialmente em cada dependência, na soleira da porta, sempre com convicção ardente. Pois palavras sem alma não repelem as trevas, só a fé as dissipa. E para enriquecer essa devoção, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele momento sublime em que o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando a Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. Santa Teresa, com sua adoração eucarística tão intensa, via nessa elevação um eco do Salmo 91. Assim como o Senhor se eleva para nos cobrir com suas asas, podemos invocar esse salmo ali, no silêncio do coração, para que a graça sacramental fortaleça nossos lares como um selo de proteção eterna, unindo o mistério da cruz à paz cotidiana.
Agora, com essa base, convido você a prosseguir, aplicando o Salmo 91 em sua própria jornada, deixando que ele teça luz em cada recanto de sua vida. Imagine por um instante como seria entrar em sua casa e sentir uma presença que transforma o caos em serenidade, o medo em confiança inabalável. E se eu lhe dissesse que palavras antigas, carregadas de fé, podem erguer um escudo invisível ao redor de sua família, dissipando sombras que nem sempre vemos? Vamos mergulhar nessa verdade viva, inspirada na sabedoria de Santa Teresa de Jesus, que nos ensina a invocar a palavra de Deus, não como mera tradição, mas como um refúgio real para o coração e o lar. Pense naquela visita tocante de Santa Teresa a uma família próxima ao convento, onde o ar pesava com tensão. Crianças adoentadas, brigas que ecoavam pelas paredes e um cansaço que minava a alma. Sem julgamentos ou sermões duros, a santa simplesmente pediu um instante de quietude. Com seu saltério nas mãos, recitou em voz baixa, mas cheia de convicção, o Salmo 91. Ao concluir, sussurrou com ternura pastoral: coloquem esta oração no coração de sua casa todos os dias e verão como o próprio Deus se instala aqui. Não foi uma mudança mágica, mas profunda e gradual. Semanas depois, as vozes elevadas se calaram, a saúde floresceu e uma paz genuína se instalou. Não por acaso, mas pelo poder da fé que ativa as promessas divinas. Essa experiência reflete o que Santa Teresa vivia em suas fundações no século XVI, em Ávila e além, cercada por perseguições, rejeições do clero, enfermidades e até acusações infundadas de bruxaria. Para ela, o Salmo 91 não era só consolo, era um mapa espiritual que guiava seus passos. Ele não garante uma existência sem tormentas, mas assegura a companhia constante do Altíssimo. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti não chegará mal algum. Com essa certeza, ela enfrentava batalhas internas e externas, atribuindo sua força invencível à recitação fiel desse salmo. E o que mais impressiona é sua ênfase no coração. Não importa se o texto está rabiscado num papel atrás da porta, sob o travesseiro das crianças ou entoado antes do sono. O essencial é a fé viva que o proclama, purificando o ambiente como um vento celeste. Santa Teresa nos convida a essa prática com uma intensidade espiritual que aquece o peito. Recita o salmo em voz alta pela casa, de quarto em quarto, na entrada, sempre com o espírito desperto. Palavras vazias não afugentam as trevas, mas uma fé audaciosa pode santificar o ar que respiramos. E aqui vai uma reflexão breve, mas profunda, que ecoa em sua devoção. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e o céu parece se abrir em adoração silenciosa, o Salmo 91 eleva nossa alma, revelando Cristo como nosso refúgio supremo. Uma presença eucarística que nos guarda de todo o mal, unindo o lar terreno ao banquete eterno. Transitando dessa proteção amorosa para uma luz que ilumina cada canto escuro, avancemos ao Salmo 27, outro tesouro que Santa Teresa abraçava com fervor. Nela, a luz de Deus não era mera figura poética, mas uma realidade palpável, capaz de varrer as noites de aridez espiritual, as incompreensões e os obstáculos que pontuavam sua jornada carmelita. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Essa exclamação não era pergunta ociosa para ela, era um grito de resposta interior, forjado nas batalhas da alma, onde recordava que só Deus dissipava as sombras que ameaçavam sua paz. Em seus escritos e cartas, Santa Teresa entrelaçava o recolhimento da alma com o cuidado pelo espaço ao redor. Um lar bagunçado ou agitado podia turvar a oração. Por isso, ela santificava os ambientes com salmos como este.
Quando percebia uma casa sufocada por tristezas acumuladas, brigas incessantes ou uma melancolia que se alastra, recomendava o Salmo 27 como uma lâmpada perene, uma chama que queima sem se extinguir, reconhecendo os inimigos, visíveis ou invisíveis, sem negá-los. Quando os malvados avançam contra mim para devorar minha carne, eles, meus adversários e inimigos, tropeçam e caem. Para a santa, esses versos falavam de combates espirituais reais, onde nenhuma escuridão resiste ao brilho divino. Uma estrofe que ela amava com particular devoção era: ainda que um exército acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Nessas palavras, Santa Teresa encontrava o equilíbrio perfeito entre vigilância e entrega, convidando-nos a fazer o mesmo. Hoje, em meio às nossas próprias tempestades modernas, esse salmo pode transformar sua casa em um santuário de serenidade, onde a luz do Senhor penetra cada recanto, restaurando a paz que vem de um coração confiante no Criador. Você já se perguntou como uma simples oração pode transformar o peso da escuridão em uma presença luminosa e acolhedora? Imagine uma santa do século XVI, em meio aos desafios de conventos na Espanha, descobrindo nos salmos uma força que ilumina não só a alma, mas cada canto da vida cotidiana. Santa Teresa de Jesus nos convida a essa jornada, onde o Salmo 27 se torna um farol de esperança, guiando-nos a enfrentar o mal sem recuar, mas sempre ancorados na paz divina. Nas comunidades do Carmelo, que ela tanto amava, Santa Teresa orientava suas filhas espirituais a encarar as sombras da existência com coragem serena. Para ela, o temor não era um aliado, mas um roubador sutil da tranquilidade interior, e os salmos surgiam como remédios celestiais para restaurar o equilíbrio da alma. Essa sabedoria prática se revelava em atos concretos. Ao estabelecer um novo mosteiro, ela se posicionava ereta na porta de entrada, entoando o Salmo 27 em voz clara, convidando as irmãs a unirem-se em oração. Ali não havia mero ritual, era uma dedicação profunda, um chamado para que a luz de Deus permeasse cada parede, cada silêncio compartilhado. O Senhor é a minha luz, proclamava ela, traçando o sinal da cruz no ar com reverência, como se abrisse portais invisíveis para a graça. Essa invocação transformava o espaço em santuário vivo, onde a presença divina dissipava qualquer treva. Mas o alcance desse salmo ia além dos muros conventuais. Quando Santa Teresa visitava lares de famílias generosas, frequentemente deparava-se com ambientes marcados pela dor, pela moléstia ou por antigas mágoas. Com humildade, sentava-se entre elas, talvez à mesa simples da cozinha, e solicitava um instante de quietude. Então, abria seu livrinho de salmos e iniciava: Uma só coisa peço ao Senhor, e a buscarei: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aos poucos, os semblantes se iluminavam, o burburinho se aquietava e uma brisa de paz preenchia o ar. Para ela, esse versículo ecoava um desejo profundo de eternidade, mas também uma verdade acessível. A casa do Senhor não se limita ao templo grandioso, ela se manifesta em qualquer recanto onde a fé abre as portas ao divino. Uma cabana humilde, uma cela austera, um quarto envolto em sombras. Tudo se torna morada sagrada quando acolhemos o Senhor com o coração puro. Essa luz, ensina Santa Teresa, deve ser invocada preventivamente, antes que a inquietude se instale como uma névoa persistente. Quando a ansiedade teimava em rondar ou o sono fugia sem razão, ela pegava seu rosário, repousava-o sobre o peito e murmurava baixinho: O Senhor é a minha luz, repetindo até que a serenidade retornasse como um bálsamo do céu.
Em uma carta afetuosa a uma irmã acometida pela enfermidade, confidenciou: Não deixes que a sombra da aflição invada tua cela sem a claridade do Salmo 27. Em cada palavra, um raio de esperança, em seu término, um refúgio de paz. Para a santa, cada estrofe carregava uma missão divina, não mero alívio passageiro, mas uma tocha que ilumina os caminhos, ecoando o Salmo 119. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra. E há nessa oração um chamado à paciência confiante. Espera no Senhor, sê forte, toma coragem, espera no Senhor. Nessas palavras, Santa Teresa encontrava vigor para os dias de aparente silêncio divino. Quando uma companheira não se recuperava, uma fundação enfrentava obstáculos ou as autorizações demoravam a vir. Ela orava não para impor sua vontade, mas para se firmar na confiança, recordando que a verdadeira invocação da luz surge da imobilidade na fé, mesmo quando o mundo ao redor parece engolfado pela noite. Assim, em momentos de dúvida, ela se voltava para essa espera, transformando-a em ato de amor filial a Deus. Hoje, esse salmo pode ser para você o mesmo antídoto que foi para ela. Uma chama que aquece o lar contra invasões de melancolia sem causa, brigas que se repetem ou noites de insônia. Grave-o em um papel e posicione-o na soleira da porta, sobre a mesa de cabeceira ou junto à janela, não como enfeite, mas como sinal vivo de que, onde o Senhor adentra, as trevas se dissipam para sempre. E para enriquecer essa meditação, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Ao erguer o pão consagrado, o sacerdote nos mostra o Cristo elevado, luz suprema que banha a Assembleia. Santa Teresa, em sua devoção eucarística, via nessa elevação um eco do Salmo 27, uma luz que se eleva para nos atrair, dissipando não só sombras espirituais, mas convidando-nos a uma união mais profunda com o corpo de Cristo, onde toda ansiedade se dissolve na presença real e amorosa. Enquanto o Salmo 27 dissipa as sombras, prepare seu coração para o que virá a seguir. O Salmo 23, um escudo de ternura protetora. Santa Teresa o abraçava como a imagem do pastor fiel que conduz, nutre e guarda cada passo nosso. Nessa oração ancestral, ela encontrou não só consolo, mas uma defesa amorosa que se estende ao lar e à vida diária. Vamos descobrir juntos como esse salmo pode envolver sua família com a firmeza do bom pastor que jamais nos deixa. Para Santa Teresa, poucas visões eram tão reconfortantes quanto a do pastor, que com gentileza resoluta guia o rebanho, provê o sustento e vela por cada movimento. Por isso, entre os salmos que ela rezava com fervor, o 23 destacava-se como joia preciosa. Longe de ser exclusiva para horas serenas, era um clamor por guarda vigilante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não uma metáfora distante, mas uma certeza que ela declarava com o peito cheio de fé, toda vez que percebia rachaduras na alma ou no ambiente ao redor. Esse tesouro bíblico, tão amado e repetido nas tradições da Igreja, erguia-se como coluna em sua jornada de santidade. Ela o recitava ao raiar do dia, o ponderava ao anoitecer e o compartilhava com quem padecia provações. Intuía que em suas linhas pulsava uma potência velada, capaz não apenas de amparar, mas de envolver em proteção divina. E percebia que tal amparo transcendia o espírito, alcançava o lar, os cantos do cotidiano, o tecido palpável onde a graça se faz carne. Você já se sentiu como uma ovelha perdida em meio às sombras que ameaçam engolir tudo o que é querido? Imagine o pastor que, com ternura infinita, estende a mão para guiá-lo a prados verdejantes, onde a paz brota como um rio sereno.
Santa Teresa de Jesus, em seus dias turbulentos nos conventos de Ávila no século XVI, descobria nessa visão do Salmo 23 não apenas palavras reconfortantes, mas uma âncora viva para o espírito, capaz de transformar até os recantos mais áridos da existência em oásis de esperança. Vamos mergulhar juntos nessa jornada onde a fé se torna escudo e lar. Nas profundezas de suas provações, aquelas incompreensões que a acometiam como ventos frios, as oposições que ecoavam nos corredores conventuais e as enfermidades que debilitavam seu corpo frágil, Santa Teresa encontrava no Salmo 23 um bálsamo que restaurava não só a alma, mas o próprio ar ao seu redor. Ela murmurava devagar: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Conduz-me junto a águas tranquilas, restaura a minha alma." Para ela, essa restauração ia além do invisível, era um chamado a enxergar o divino no cotidiano, transformando a cela solitária ou o convento agitado em um refúgio interior. Quando o mundo lá fora se tornava um vale sombrio, essas linhas reacendiam a certeza de que Deus semeava flores eternas no jardim da alma, convidando-nos a florescer mesmo em solos secos. Essa visão, cheia de calor pastoral, nos lembra que o Senhor não nos abandona à fadiga. Ele nos carrega com delicadeza materna, renovando nossas forças para que possamos prosseguir com gratidão. E quando as trevas se adensavam, como nas vales de sombra da morte, Santa Teresa não se deixava paralisar pelo medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sua vida, tecida de experiências místicas intensas e desafios terrenos, era um testemunho vivo dessa confiança. Ela via nessas palavras uma luz que penetrava os cantos esquecidos da casa, aqueles quartos onde o ar pesa com memórias antigas, os corredores que guardam ecos de discórdia. Com voz firme, recomendava recitá-lo em alta voz, não como um eco vazio, mas como uma invocação que atrai a presença do pastor. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", proclamava ela, e essa declaração operava como uma brisa purificadora, dissipando inquietudes que nenhum raciocínio humano explicava. Um episódio tocante ilustra essa graça em ação. Em um convento recém-fundado, as irmãs foram acometidas por noites de sonhos atormentadores, uma aflição sem causa aparente que roubava o sossego do sono. Santa Teresa, com sua sabedoria serena, reuniu-as na capila e em coro uníssono entoaram o Salmo 23. Depois, percorreram cada cela, cada passagem escondida, repetindo as promessas com fé ardente. Em poucos dias, a tranquilidade retornou como um manto suave, as perturbações se dissiparam e elas reconheceram ali a mão do pastor, que velava sobre sua morada como um guardião amoroso. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes em nossos lares brasileiros, onde a vida pulsa com alegrias e dores misturadas, uma oração simples pode restaurar a harmonia, tecendo a graça de Deus nos fios do dia a dia? Avançando nessa meditação, chegamos àquela imagem que eleva o coração. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Para Santa Teresa, isso não era mera poesia, era uma elevação da dignidade humana, um banquete onde o humilhado é honrado pelo próprio Deus. O alma, que se sente pequena ante as adversidades, é convidada à mesa dos filhos, ungida com óleo de consolo e saciada com a abundância divina. Ela via essa mesa em qualquer lugar humilde, na cozinha onde se preparam refeições diárias, no salão silencioso marcado por ausências, desde que o pastor presidisse. E aqui, permitam-me partilhar uma reflexão breve, inspirada no tema da elevação da Eucaristia, que ecoa essa promessa.
Assim como o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, revelando a Cristo como nosso verdadeiro banquete, o Salmo nos ensina a elevar nossa vida cotidiana à presença eucarística, onde os inimigos do Espírito, dúvidas, medos, divisões, se calam ante o Rei da Paz. Que esse gesto nos inspire a receber a Eucaristia com reverência profunda, transformando nosso lar em um altar vivo de gratidão. Essa unção e autoridade fluem da vara e do cajado do pastor, símbolos de poder que acalmam e protegem. Santa Teresa compreendia que, ao invocar o Salmo, não apenas suplicamos, exercemos uma autoridade espiritual concedida a todo batizado, dissipando influências que turvam o ambiente. Ela orientava suas irmãs e os leigos a declará-lo com convicção, quando sombras pairavam sobre o lar. Até hoje, em tantos lares católicos do Brasil, vemos o Salmo 23 pendurado como um lembrete silencioso, mas Santa Teresa nos urge a mais, a vivê-lo, a proclamá-lo ao adentrar o lar, ao velar pelos filhos ou ao preparar-se para o repouso noturno. Torna-se, então, uma fortaleza que envolve a família na misericórdia divina, um escudo tecido de palavras que se tornam carne em nossas vidas. Mesmo em seus momentos finais, Santa Teresa, cercada por suas filhas espirituais, pedia salmos para guiar sua partida. Embora não saibamos com exatidão quais, é plausível que o 23 estivesse entre eles, com sua certeza radiante. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para ela, essa casa iniciava-se na terra, toda vez que uma alma abria as portas ao pastor, permitindo que sua presença preenchesse cada canto. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer o mesmo. Não busque complicações, basta a fé simples. Coloque essas palavras ao alcance da mão, recite-as ao anoitecer, una-se aos seus em momentos de aflição. Cada sílaba é um voto de confiança, cada imagem um chamado à entrega. O pastor caminha ao nosso lado e onde ele entra, transborda vida. Agora, permita que eu leve a outra joia da oração, o Salmo 121, menos falado, mas de força inabalável, onde Santa Teresa buscava vigilância e paz. Um salmo para as noites insones, para os temores do invisível, para relembrar que Deus não cochila e guarda você quando as forças fraquejam. Você já parou para pensar como, nos instantes mais sombrios da existência, o coração humano anseia por um olhar que transcenda o visível? Imagine uma mulher de fé inabalável, cercada pelas muralhas de um convento no século XVI, erguendo os olhos para o firmamento em meio à tormenta interior. Santa Teresa de Jesus, com sua saúde frágil e espírito ardente, nos convida a essa elevação da alma, guiando-nos ao Salmo 121, um canto de confiança que ecoa como um bálsamo para as noites insones e os medos ocultos. Nesse salmo profundo, ela descobria a essência da rendição filial ao Pai Celestial. Eleva os olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essas palavras não eram mero refrão para Santa Teresa, eram um chamado à humildade amorosa, uma confissão que brotava não do desespero, mas da certeza de ser pequena diante do Criador infinito. Em sua vida agitada de fundações monásticas, repleta de obstáculos como permissões barradas, escassez de meios e enfermidades repentinas, ela se voltava para esse texto sagrado. Em cartas íntimas, confidenciava: não sei como prosseguir, mas repito o salmo que me aponta a origem verdadeira da ajuda. Assim, Teresa, que se via desprovida de tudo, nutria a esperança plena no Senhor, modelando para nós um abandono providencial que transforma a ansiedade em paz orante. Da dependência total, o salmo flui para a imagem terna da vigilância divina, um refúgio que aquecia o coração da santa nos momentos de exaustão.
Ele não deixará vacilar o teu pé, o teu guardião não tosqueneja. Eis que não dorme, nem repousa o guardião de Israel. Quantas noites de insônia ela passou em Ávila, com o corpo debilitado e a mente turbulenta, repetindo: Tu não dormes, Senhor, tu velas por mim. Essa certeza a envolvia como um manto de serenidade, recordando que o eterno cuidador protege não só o indivíduo, mas estende sua guarda ao lar inteiro. Recomendava às suas filhas na fé que entoassem esse salmo ao anoitecer, ao trancar as portas e extinguir as velas, entregando a casa ao amparo invisível de Deus. Em uma visita a uma família atormentada por temores de roubos na vizinhança, pais inquietos, crianças acordando em sobressaltos, Teresa não prometeu muralhas de pedra, mas entregou-lhes essa oração como chaves espirituais. Recitem-no em voz alta, na sala principal, com a fé de quem confia tudo ao Pai, orientou. E os relatos afirmam: a confiança renasceu, dissipando as sombras do medo. Transitando dessa proteção noturna para o dia a dia, o salmo evoca a sombra fiel de Deus, inseparável como reflexo do corpo sob o sol. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra protetora à tua direita. Para Santa Teresa, essa metáfora era um símbolo vivo de consolo nas aridez da oração, quando o fervor se esvaía. Mesmo nos desertos espirituais, ela percebia o Criador como presença silenciosa e constante, uma guarda que não falha. Essa sombra se alastra para todos os instantes. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. Conhecendo as agruras das viagens, calores escaldantes, frios cortantes, perigos ocultos, a santa usava essas linhas como escudo invisível, convidando suas discípulas a recitá-las ao partir para o mundo. Hoje, ecoando sua sabedoria, pais murmuram o salmo sobre os filhos antes da escola, trabalhadores o invocam no trajeto laboral e doentes o sussurram ao adormecer. Sem saberem, seguem os passos de Teresa, depositando-se no guardião que vela incessantemente. E que tal elevarmos essa confiança à sublime elevação da Eucaristia? Na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, nossos olhos se voltam para o alto, como no Salmo, contemplando o auxílio encarnado que desce do céu. Ali, Cristo se faz nossa sombra protetora, vigiando a alma com a intensidade de seu amor eucarístico, renovando-nos para enfrentar as montanhas da vida com esperança renovada. Por fim, o Salmo culmina na promessa eterna: o Senhor guarda a tua alma, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não se limita ao corpo ou ao tempo presente, abarca o espírito para além da morte. Santa Teresa, ante o portal final, não tremia, pois sua alma estava sob a custódia do Pai. Assim nos ensina: ao rezar o Salmo 121, nos entregamos por inteiro ao cuidado divino, colhendo um gozo profundo que ilumina o eterno. Imagine por um instante, e se, em meio às sombras da noite ou às inquietações do dia, você pudesse invocar uma presença invisível, mas poderosa, que acampa ao seu redor como um exército celestial. Uma guarda que não falha, que transforma o medo em confiança profunda. É isso que Santa Teresa de Jesus descobriu nos Salmos, e é o que ela nos convida a viver hoje, com o coração aberto à misericórdia de Deus. Nas fundações conventuais de Ávila, no século XVI, essa santa espanhola enfrentava batalhas espirituais e humanas que testavam sua fé, mas ela encontrava refúgio nas palavras da Escritura. Uma de suas exortações finais ecoa como um sussurro eterno: entregue sua casa, seus caminhos e suas noites àquele que nunca dorme. Ele será a sua paz verdadeira. Essas palavras, impregnadas da essência do Salmo 121, não eram mero conselho passageiro para ela. Representavam uma decisão viva, renovada a cada alvorecer. Confiar para Santa Teresa era abraçar ativamente o cuidado divino, e esse salmo se tornava o coração pulsante dessa entrega. Que tal você experimentar isso agora?
Antes de repousar, recite-o com fervor. Ao partir para o dia, medite em suas promessas. Grave-o em um papel e posicione-o à entrada de seu lar. Compartilhe-o com os seus, com a família e os entes queridos, não como um amuleto vazio, mas como um ato de rendição amorosa, pois o Senhor vela por nós sem cessar. Ao erguer os olhos para as colinas, como ela fazia em oração, você sentirá que o socorro já desce dos céus, tecendo uma rede de graça ao seu redor. Essa confiança se aprofunda no Salmo 34, que Santa Teresa abraçava com intensidade especial, especialmente em horas de dúvida ou aflição. Uma frase em particular ressoava em seu espírito: "O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra." Para ela, isso não era poesia distante, mas uma verdade palpável, uma convicção inabalável de que Deus despacha seus anjos como sentinelas fiéis, invisíveis aos olhos carnais, porém vigilantes em cada passo da alma e do corpo. Mulher imersa na palavra de Deus, Santa Teresa via os anjos não como entes etéreos, mas como aliados reais na missão divina, cercando os justos com uma proteção que se manifesta tanto no interior do coração quanto no mundo visível. Por isso, ela indicava esse salmo para momentos de atmosfera opressiva, quando a tristeza se instalava no lar ou surgiam névoas de desorientação espiritual. Ele se erguia como farol, dissipando as trevas com a luz da presença angélica. Ao iniciar com "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios", o salmo revela o escudo primordial contra as forças do mal. Não o pavor, mas a doxologia sincera. Santa Teresa insistia que a alma, ao bendizer, e os lábios, ao entoar o nome de Deus em ação de graças, fazem recuar as sombras que nos assaltam. Essa postura de louvor, mesmo nas provações, desperta a guarda divina com maior vigor, como uma chama que ilumina e purifica. Ela a vivia pessoalmente, nos dias de enfermidade grave, quando sua voz fraquejou, mas repetia com determinação: "Bendirei o Senhor, como quem maneja uma espada de luz resplandecente." Em uma missiva a uma irmã atormentada por terrores noturnos, aconselhou: "O adversário não tolera o louvor, invaste-o com gratidão e ele se retirará." Assim, revelava sua visão do combate espiritual. Nem sempre se enfrenta o mal de frente, às vezes basta acender o fogo da fé. Os salmos, em sua espiritualidade, eram essas labaredas eternas que iluminam o caminho e aquecem o coração. Transitando para o cerne da confiança, o salmo prossegue: "Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." Aqui, Santa Teresa via o medo como uma das ciladas mais sutis do inimigo. Não o temor sadio diante do risco, mas o pânico que paralisa e afasta da graça. Ela compreendia que, prisioneiro do medo, o espírito se fecha à ação de Deus e, por isso, promovia esse salmo como chave para restaurar a liberdade interior. Não basta escapar do perigo, é essencial ser solto das amarras do temor para que a alma dance novamente na presença do Pai. Nas vicissitudes de suas fundações, confrontando oposições de autoridades, vizinhos ou até clérigos, quando o ar no convento se tornava denso ou as noites inquietas, Santa Teresa reunia as irmãs em oração comunitária. Recitavam o salmo em voz alta, com propósito ardente, não por rotina vazia, mas como quem acende altares vivos para circundar o lar com fogo santo. E essa prática rendia frutos. O mal não sumia do horizonte, mas a fé se expandia, inundando o ser com uma paz que transborda. Um eco tocante de sua jornada surge no versículo: "Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias."
Para Santa Teresa, era como um retrato de si mesma, reverenciada por tantos, mas sempre se sentindo humilde, vulnerável, faminta pela graça. Ela não se apoiava em forças próprias, mas na abertura do coração. Sabia que o clamor simples do pobre ecoa mais alto que orações grandiosas. Ensinava, pois, que o salmo deve ser rezado com pureza infantil, até com lágrimas, se o espírito assim mover, porque Deus se inclina carinhosamente ao que clama na fraqueza. E nesse fluxo de misericórdia, outro tesouro se revela, na elevação da Eucaristia, durante a Santa Missa, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, os anjos se curvam em adoração, acampando ao nosso redor como no Salmo. Santa Teresa, em sua devoção eucarística, via nesse momento sublime uma extensão da proteção divina, onde o temor reverente nos une aos celestiais, livrando-nos de toda impureza e infundindo uma paz que guarda a alma para sempre. Por fim, o Salmo nos lembra: muitos são os males do justo, mas de todos o Senhor o livra. Essa certeza sustentava Santa Teresa em meio às tormentas, ancorando sua serenidade no abraço protetor de Deus, convidando-nos a uma confiança que floresce mesmo na adversidade. Você já se perguntou como uma alma tão frágil como a de Santa Teresa de Ávila podia enfrentar tormentas tão intensas sem perder a serenidade? Imagine-se ao lado dela, nos claustros do século XVI, onde o sofrimento não era mero acidente, mas convite à confiança inabalável em Deus. Foi nessa fé que ela se ancorava, sabendo que a fidelidade ao Senhor não a poupava das dores, pelo contrário, muitas vezes as multiplicava, mas a garantia de que, em meio ao caos, ele sempre traçava um caminho de libertação. Essa certeza profunda era o farol que iluminava seus passos, mesmo quando o horizonte parecia nublado por obstáculos intransponíveis ou reveses que pareciam definitivos. Ao mergulharmos no Salmo 34, vemos como essa confiança se estendia à fragilidade do corpo humano. O Senhor guarda todos os ossos do justo, sem que nenhum deles se quebre. Palavras que ecoavam como uma promessa amorosa na vida de Santa Teresa, marcada por enfermidades que a acompanharam desde a juventude. Ela não via nisso uma proteção mágica contra o mal, mas uma presença divina que ampara na vulnerabilidade, transformando a fraqueza em testemunho de graça. Com coração pastoral, Teresa estendia essa oração aos que sofriam, aos doentes prostrados, aos exaustos pelo labor diário, aos que sentiam o espírito curvado pelo peso da existência. Cada dor lancinante nos ossos, cada lágrima silenciosa que escorria, era para ela acolhida nas mãos de Deus e velada por seus anjos celestiais, tecendo uma rede de misericórdia que restaura o que parece irremediavelmente quebrado. E no seio do lar, onde as tensões cotidianas podem erodir a harmonia como um vento impiedoso, Santa Teresa indicava o Salmo 34 como bálsamo restaurador. Quando divisões se insinuavam, quando palavras duras se acumulavam sem motivo aparente, ou o ar pesava com rancores não ditos, ela exortava a recitação desse salmo, alertando que os anjos armam acampamento ao redor dos que oram em unidade, mas se afastam onde o ódio toma raízes. Para reacender essa presença angélica, era essencial unir a prece a um gesto concreto de reconciliação. Talvez um perdão murmurado no íntimo do coração, um olhar que irradia paz ou um ato humilde de serviço. Assim, o lar se tornava novamente um santuário de paz, onde o céu desce à terra. Hoje, você também pode invocar essa graça transformadora. Reze o Salmo 34 ao lado de seus filhos, partilhando-o com o cônjuge ou até em solidão, deixando que suas palavras se infiltrem como sementes de proteção. Escreva-o num cantinho da casa, grave-o na memória ou simplesmente declare-o com fé genuína. Cada sílaba proferida constrói muralhas invisíveis de salvação ao seu redor.
Não é preciso decifrar todos os mistérios, basta render-se à confiança que animava Teresa, permitindo que Deus levante defesas ao seu redor com ternura paternal. E, como um eco dessa confiança noturna, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Naquele momento sublime em que o pão se ergue como corpo de Cristo, Santa Teresa via uma antecipação da redenção final, onde nossas fraquezas são elevadas à glória eterna, transformadas pelo amor que não quebra, mas restaura integralmente. Agora, permita que eu o guie a outro tesouro da alma de Teresa, o Salmo 4, que ela sussurrava nas sombras da noite, quando o corpo implorava repouso, mas o espírito ansiava por mais comunhão com o divino. Este salmo não ressoa como hino triunfal ou louvor coletivo. É uma súplica sussurrada, nascida do coração que travou batalhas diurnas e busca acalmar-se em pureza. Para Santa Teresa, cujas noites eram frequentemente atormentadas por dores físicas, ansiedades das fundações conventuais, assaltos espirituais e o fardo de guiar almas sedentas, esse salmo era remédio para o espírito, ativando a paz que vem não da calmaria externa, mas da intimidade com Deus. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Teresa não via mera aspiração poética, mas vivência palpável, que ela cultivava com entrega total. Suas noites nem sempre eram tranquilas. Os males do corpo e as preocupações da missão tornavam o leito uma arena de luta. Contudo, ela discernia que o sono do justo brota da presença divina, não da ausência de tribulações. Recitava o salmo antes de fechar os olhos, não por hábito vazio, mas como rendição confiante, depositando-se nos braços do Pai que vela. O salmo se abre com um clamor filial. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, tu que na angústia me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Santa Teresa o pronunciava com a awareness de sua pequenez, não de presunção, mas da certeza de que Deus atende os que se aproximam como filhos, amigos e esposas da alma. Ao longo de sua jornada, aprendeu a expor sem véus sua fragilidade ante o Senhor, e esse salmo lhe fornecia o tom direto e afetuoso para tal diálogo. Ela costumava refletir que a noite desnuda o coração. Com as distrações silenciadas, emerge o que verdadeiramente pulsa na alma. Por isso, preparava o espírito para o descanso não com rituais elaborados, mas com abandono sincero, e o Salmo 4 era o instrumento perfeito para varrer as cinzas do dia, depositar as preocupações e selar a jornada com renovada limpidez interior. Um verso que ela ecoava com fervor era: Sabei que o Senhor fez maravilhas pelo seu fiel. O Senhor me ouve quando o invoco. Essas palavras combatiam a inquietude noturna, especialmente quando o dia terminava em decepções, falhas percebidas ou pesos de incerteza. Teresa se repetia: O Senhor me ouve, ancorando-se na fidelidade divina sem exigir respostas imediatas. Bastava saber que sua voz não se dissipava no vazio, mas era acolhida no coração de Deus. No âmbito familiar, ela o propunha como bênção vespertina, aconselhando as irmãs insônimes que o meditassem devagar, verso a verso, até que a tranquilidade descendesse. Em uma de suas cartas, confidenciou: Há noites em que o corpo clama por sono, mas a alma resiste, inquieta. Nesses instantes, o Salmo 4 é a ponte para o repouso, convidando-nos a transformar o quarto em um santuário de paz, onde nos entregamos à noite, sabendo que, enquanto dormimos, o Senhor permanece vigilante, tecendo sonhos de esperança em nossas almas cansadas. Imagine-se num quarto escuro.
onde o silêncio da noite envolve tudo como um manto suave, mas o coração ainda pulsa com as inquietações do dia. E se, justamente nesses momentos, uma antiga oração pudesse ser o colo gentil que acalma sua alma? Santa Teresa de Ávila, aquela mestra da vida interior, nos convida a descobrir o poder transformador do Salmo 4, um tesouro que ela guardava para as horas de insônia e agitação. Não é mero ritual, mas um diálogo profundo com Deus, que nos leva a soltar as cargas e abraçar a paz verdadeira. Com delicadeza maternal, Teresa sugeria que, quando o sono fugia, deixássemos o salmo nos embalar, versículo a versículo, como uma canção de ninar sussurrada no escuro. Ela o recitava em voz baixa, respeitando o mistério sagrado da noite, acreditando que a palavra humana, impregnada de fé autêntica, tem o poder de transfigurar o ar ao nosso redor. Não se tratava apenas de vencer o cansaço físico, era um ato de entrega radical, de confiança no Pai que nos acolhe como filhos amados. Ao mergulharmos nessa prática, percebemos que entrar na noite é como retornar ao seio divino, onde o medo se dissolve na certeza de sua presença constante. O Salmo 4 nos desperta também para uma reflexão serena sobre nossa jornada diária. Sabedlo, homens, que o Senhor distingue o justo. Ecoa como um convite amoroso a revisarmos o dia que passou, não com rigidez acusatória, mas com a humildade de quem busca crescer na graça. Teresa ponderava: acaso amei de verdade hoje? Perdoei as ofensas recebidas? Ouvi a voz suave de Deus em meio ao barulho? Ou a ignorei em minha pressa? Essas indagações, tecidas com pastoral ternura, formam a porta para um repouso autêntico. Dormir em serenidade não significa simplesmente fechar os olhos, mas alinhar o coração ao seu amor misericordioso. E o Salmo, com sua luz suave, ilumina esse exame sem pavor, pois sabemos que o Senhor nos olha com olhos de Pai compassivo, não de juiz severo, convidando-nos a uma intimidade restauradora. Outra pérola que tocava fundo seu espírito era: oferecei sacrifícios justos e confiai no Senhor. Nas noites de provação corporal, quando dores aprendiam ao leito, Teresa transformava o sofrimento em oblação silenciosa. Imobilizada, sem forças para se mover ou articular palavras, sua alma elevava aquele peso como um holocausto puro, e isso bastava para que a tranquilidade retornasse. Pois ela compreendia que Deus não rejeita a dor oferecida com amor, mas a acolhe como participação no mistério de Cristo, tecendo-a em sua tapeçaria de redenção. Esse salmo contrasta ainda a busca vã por alegrias passageiras do mundo com o anseio pela verdadeira iluminação divina. Há muitos que dizem: quem nos mostrará o bem? Fazei brilhar sobre nós a luz de vossa face, Senhor. Orava ela, renunciando ao turbilhão de preocupações mundanas, opiniões alheias e desejos desenfreados. Antes de se deitar, pedia unicamente essa luz facial de Deus, simples, mas profunda, que dissipava as sombras e concedia o sono reparador. Assim, chegava ao fechamento do salmo, sua declaração de fé inabalável. Em paz me deito e logo adormeço, pois só vós, Senhor, me fazeis viver em segurança. Não era ilusão passageira, mas certeza enraizada na entrega total. Seu descanso brotava não de um corpo são ou de um mundo plácido, mas de uma alma rendida ao Criador. E você, querido ouvinte, pode trilhar esse mesmo caminho de paz. Quando a insônia bater à porta ou os pensamentos girarem como vendaval, pegue o Salmo 4 e recite-o com o coração aberto, à maneira de Teresa. Coloque-o ao lado da cama, escreva-o com sua própria mão e guarde-o ali, não como talismã, mas como sinal vivo de confiança. Se o Senhor lhe concedeu uma família, partilhe esse tesouro com eles.
Imagine o dom inefável de um lar onde todos repousam na paz de Deus, unindo gerações na fé. Transitando agora para outra joia da tradição carmelita, prepare seu espírito para o Salmo 46, que Santa Teresa via como sua muralha inexpugnável, um hino de ousada confiança na presença invicta de Deus. Santa Teresa de Ávila não era apenas uma alma contemplativa, envolta em doçura mística. Era também uma guerreira incansável no espírito, enfrentando furacões internos e externos com vigor sobrenatural. Seu arsenal espiritual incluía esse salmo vigoroso que proclama: Deus está no meio dela, não será abalada. Longe de ser um cântico lânguido, ele é um brado de vitória em meio ao tumulto, afirmando desde o início: Deus é para nós refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Reconhece as tormentas sem negá-las, terremotos da alma, rugidos do mundo, mas as confronta com a rocha inabalável da fé. Enquanto Deus habita no centro, nada pode derrubar o que ele edifica. Teresa recorria a ele em crises agudas, não só nas enfermidades que a atormentavam, mas quando suas fundações conventuais pareciam ruir sob calúnias infundadas e penúrias materiais. Certa vez, uma comunidade recém-fundada mergulhava no desespero, irmãs em prantos, algumas ansiando voltar para casa. Com serenidade forjada na oração, Teresa as reuniu no oratório e proclamou em voz alta: Ainda que os montes se abalem até o fundo do mar, não temeremos. Naquele instante, a solução não veio, mas a paz irrompeu como a aurora. A Irmandade perseverou e, meses depois, aquele convento floresceu como pilar de estabilidade no Carmelo. As visões apocalípticas do Salmo, montanhas tremendo, águas bramindo, reinos vacilando, ecoavam para Teresa não apenas como ecos do caos exterior, mas como retratos vívidos das batalhas interiores. Ela sabia que há noites em que o ser inteiro estremece, a fé vacila, a esperança fraqueja, o amor parece sufocado. Nesses abismos, o Salmo se ergue como âncora, lembrando que Deus não abandona sua criação. E para enriquecer ainda mais essa herança eucarística que permeava a vida de Teresa, consideremos um instante de elevação da Eucaristia em suas noites de oração solitária. Após recitar o Salmo, ela contemplava o Santíssimo Sacramento como o refúgio supremo, elevando o coração ao corpo de Cristo erguido no silêncio, onde o tremor da alma se aquieta na presença real e viva do ressuscitado, unindo terra e céu num abraço eterno de graça. No próximo segmento, mergulharemos mais fundo nesse salmo, explorando como ele se entrelaça com o chamado à quietude divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Imagine o seu coração como uma fortaleza cercada por ventos impiedosos, onde as dúvidas e as dores ameaçam derrubar as muralhas. E se, no centro dessa batalha, uma presença divina pudesse transformar o caos em serenidade? Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria profunda, nos convida a descobrir esse mistério no Salmo 46, um tesouro que ela brandia como âncora para a alma, o convento e o lar. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de fé, sentindo como a palavra de Deus pode firmar o que parece prestes a ruir. Santa Teresa compreendia que mesmo quando o mundo exterior ruge com fúria, montanhas que se abalam, nações que se agitam, o essencial é que o centro permaneça inabalável. Para ela, se Deus habita no meio, nada pode nos afundar de verdade. Com ternura maternal, ela partilhava isso com suas filhas espirituais, usando palavras simples e cheias de afeto. O coração ancorado em Deus resiste ao vendaval, não por evitar o tremor, mas por ter raízes que penetram o eterno.
Esse salmo era, para a santa, uma lição viva de confiança, aplicada à alma inquieta, à comunidade conventual e até ao lar cotidiano, onde as tempestades familiares, as crises financeiras ou as enfermidades graves testam nossa resiliência. Pense no rio caudaloso mencionado no salmo. Há um rio cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la morada santa del Altíssimo. Santa Teresa via ali a graça divina inundando a alma que se abre, transformando um lar em uma verdadeira morada santa. Não se trata de uma casa imaculada pela perfeição humana, mas de um espaço onde a oração sincera, o perdão genuíno e os abraços em meio à tormenta criam um fluxo invisível de paz. Mesmo com brigas, silêncios pesados ou tropeços diários, essa corrente de Deus sustenta tudo por dentro, nutrindo a esperança e restaurando laços partidos. Ela incentivava rezar esse salmo nos momentos de maior tensão, como um bálsamo que não elimina o sofrimento, mas o imbui de sentido redentor, convidando-nos a viver como uma família unida pela presença do Altíssimo. E que tal uma pausa para refletir sobre a elevação da Eucaristia, esse instante sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo? Santa Teresa, contemplando esse mistério, via nele um eco do Salmo. Deus elevado no centro, iluminando a cidade de Deus, que é cada alma eucarística. Nesse momento de silêncio reverente, o pão partido se torna presença viva, um rio de graça que alegra o coração ferido, convidando-nos a nos rendermos como ela o fazia, quietos ante o Rei dos Reis. É uma elevação que não só firma o convento interior, mas transborda para o lar, tornando cada refeição familiar um eco da ceia do Senhor. A essência do salmo culmina nessa exortação divina: Estat quietos e reconheced. Para Teresa, essas palavras eram um mantra de entrega, repetido nas noites de perseguição, nas sombras da dúvida ou nos dias exaustivos de serviço. Ela nem sempre sentia o fervor ardente, nem possuía respostas prontas, mas cultivava uma quietude interior, um abandono confiante à vontade soberana de Deus. Essa serenidade era sua rocha inabalável, o segredo para não sucumbir. Ao visitar lares, ela transformava o salmo em bênção. Entrava sussurrando: Dios está em meio de ella, no caerá. Percorria os cômodos em oração suave, pedindo que o silêncio envolvesse o lugar. Às vezes, a mudança era sutil, outras, a atmosfera se purificava como por um sopro celestial, não por seu mérito, mas pelo poder da palavra invocada com fé. Lembro-me de uma carta que ela enviou a uma mãe aflita por uma família dividida. Recomendou recitar o salmo por 9 dias consecutivos, em voz alta, no ponto de maior conflito, com uma vela acesa simbolizando a luz de Cristo e o coração disposto à reconciliação. Meses depois, a mulher relatou que, sem explicações lógicas, os diálogos se restabeleceram e a harmonia voltou a reinar. Não era feitiçaria, mas a ação sutil de Deus habitando o centro do lar. Hoje, você pode fazer o mesmo. Invoque essa presença sobre sua casa, sua família, seu espírito. Escreva o salmo e fixe-o na porta de entrada. Recite-o ao anoitecer ou murmure-o quando o chão parece tremer. Não espere milagres visíveis imediatos. Confie, pois com Deus no meio, você não cairá. Esse salmo age como um escudo discreto, moldando o interior primeiro e dali fortalecendo o exterior. Santa Teresa não fugia da dor, ela a abraçava com fé robusta. Nem escapava das tormentas, mas as navegava com estabilidade, sabendo que Deus não está apenas ao lado, mas no coração de tudo. Agora, após explorarmos esses 7 salmos que ela manejava como raios de luz, chegamos ao cerne, como ativá-los na vida cotidiana, tal como ela fazia.
Para a santa, os salmos transcendiam meras leituras, eram faróis na escuridão, abrigos para o espírito, proteções etéreas que guardavam tanto o íntimo quanto o lar. Sua potência brotava não de recitações vazias, mas de uma fé pulsante, enraizada no silêncio do ser. O ritual autêntico de Teresa iniciava no recolhimento interior. Antes de tocar nas escrituras, ela silenciava o burburinho mundano, oferecendo a Deus seu cansaço, sua alegria e suas fraquezas. Então, selecionava o salmo que ecoava o instante vivido. Às vezes o murmurava baixinho, outras o anotava e posicionava sob o travesseiro, na capela ou na escrivaninha. Ela entendia que a palavra, ao permear um espaço, o regenera. Mas recitar não bastava, era preciso encarná-lo. Ao proclamar "nada me falta", ela abdicava das lamúrias. Ao meditar "em paz me deito", liberava ressentimentos. Com ações palpáveis, os salmos se tornavam vida e sua prece um lar vivo. Você, querido ouvinte, pode trilhar esse caminho. Escolha um desses 7 salmos, leia-o com o coração atento, transcreva-o com as próprias mãos, repita-o diariamente. Coloque-o no limiar da porta, no quarto ou na cozinha, deixando que ele infunda seu ambiente. Assim, seu lar se tornará, como diz Santa Teresa, um santuário onde a presença divina reina com autoridade amorosa, paz profunda e solidez inquebrantável. Que essa prática desperte em você a mesma chama interior, blindando o invisível para que o visível floresça em graça. Se este vídeo mexeu com o seu coração, deixe nos comentários: Senhor, habita em minha casa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas lições sobre como orar ao lado dos santos, abrindo portas para uma intimidade maior com Deus. E se você anseia por mais conteúdos transformadores como este, explore agora o nosso canal. Cada testemunho e cada palavra pode acender uma chama espiritual em você e em sua família, guiando-os para uma jornada de fé renovada. Agora, permita que esta bênção flua da profundidade do espírito até o seu ser. Que o Senhor ilumine seus caminhos nos momentos de trevas mais densas, como a luz eterna que nunca se apaga. Que seus anjos montem guarda ao redor do seu lar, protegendo cada canto com asas de misericórdia e amor. Que os salmos, entoados com fé sincera, renovem seus dias e noites, tecendo a presença divina em cada respiração. E que a paz serena de Santa Teresa de Jesus, aquela que encontrou o céu nos recantos do convento de Ávila, envolva você hoje e para todo sempre, como um manto de graça. Além disso, recordemos o mistério sublime da elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o pão da vida. Nesse instante sagrado, como Santa Teresa contemplava em êxtase, o coração se eleva com Cristo, unindo terra e céu em um abraço de fogo divino, convidando-nos a adorar o Rei presente no Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, se assim Deus permitir. Enquanto isso, que sua palavra viva cerque sua casa de proteção e infunda vigor na sua alma.